Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira. Nessa nova entrevista aqui do nosso canal, é com muita felicidade que eu trago para vocês um novo convidado. O nome dele é Gilberto Berkovich, e não Berkovic ou Berkovich, como muita gente por aí fala. Ele é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP. Ele é especializado em temas do direito econômico, por isso está aqui no nosso canal. Tem grande familiaridade com as discussões que nós levamos sempre aqui. Também é professor de economia política, que é outra interface também muito comum aqui das nossas discussões no nosso canal. O professor Gilberto Berkovich vai falar um pouco sobre o retorno da presença do Estado na discussão econômica, né? Como vocês sabem, nós passamos aí os últimos 40 anos, que coincide com, por exemplo, com o meu tempo de vida, e tem sido muito sofrido passar por esse tempo de vida, né, vendo essa discussão tão desequilibrada, né, tendo sido aí desde a minha juventude um participante desse debate no lado que praticamente é colocado nas cordas, né, sem ter oportunidade de falar, sem ter oportunidade de expressar a sua visão de mundo, a não ser em meios de comunicação alternativos, etc. Então a gente vai aproveitar esse momento em que, depois de muitas e muitas crises, né, a presença do poder público pode retornar ao debate econômico e apresentar para vocês uma entrevista com quem realmente compreende muito e estuda muito sobre o assunto, que é o professor Gilberto Berkovich. Professor Gilberto, eu queria agradecer desde já a sua participação aqui na Revolução Industrial Brasileira e já tirar a primeira pergunta, que é a seguinte: nesses últimos 40 anos, houve esse consenso, né, mundial praticamente, por afastar o Estado do domínio econômico. Reduzir o tamanho dele, a importância dele, na maioria dos aspectos em que ele sempre atuou. Ocorre que aí, já com a grande crise de 2008, 2009, essa posição começou a ser revista, né? Muita gente começou, então, a abrir espaço para pensar a estratégia estatal, a intervenção do Estado no domínio econômico como uma possibilidade. Passaram-se aí já 10, 12 anos dessa grande crise e só agora começa a chegar essa discussão no Brasil. Na sua opinião, chegou a hora de discutirmos isso no Brasil, professor Gilberto? Muito obrigado. Bom, Fausto, eu queria agradecer, antes de mais nada, o convite. É um grande prazer poder estar aqui no Revolução Industrial Brasileira, poder discutir esses assuntos que, como você mesmo disse, só nos nossos canais alternativos a gente tem a liberdade e a possibilidade de debatê-los. E o tema do Estado é um tema que é maldito, né? Há 40 anos, como você muito bem disse, é o nosso tempo de vida. Né? O tempo todo a gente escuta e é martelado na mídia hegemônica que o Estado é ruim, o Estado é malvado, o Estado gasta, o Estado desperdiça, o Estado é incompetente, o Estado é ineficiente. Né? E vemos os nossos colegas, nossos amigos, todos repetindo esse mesmo discurso. Né? E, na realidade, é um discurso falso. Até porque eu acho que a questão é mais do que a volta do Estado, é o tipo de atuação do Estado. Porque, vamos ser sinceros, o Estado neoliberal, o Estado desse período neoliberal dos últimos 40 anos, o Estado não deixou de atuar na esfera econômica. Pelo contrário, ele atuou e atuou muito. Só que atuou para quem? Esse é o ponto. O Estado que é construído no decorrer do século XX, né, com as guerras mundiais, depois a ideia do welfare state, o Estado desenvolvimentista aqui na periferia latino-americana, o Estado vai promover a industrialização, vai promover a ampliação dos serviços, é um Estado que, bem ou mal, pelo menos até os anos 60 e 70, é um Estado que se preocupava na ampliação dos serviços públicos, na integração das massas à sociedade, né, a sociedade moderna, a sociedade industrial. É o caso do Brasil, é o caso da Argentina, é o caso da Europa, dos Estados Unidos, todos os estados, vamos dizer assim, ocidentais, depois vai ser, em outros termos, a China, o Japão, de outras maneiras. Mas a ideia é de você integrar a população no processo de desenvolvimento. E o que vai acontecer a partir dos anos 60, 70, quando começa o neoliberalismo a voltar com força, com a crise do petróleo, a crise financeira que vem da crise do petróleo, e, aliás, a crise de 2008, na verdade, a crise do petróleo, tem autores que vão dizer que fazem parte da mesma grande crise, né? Que, na verdade, estaríamos numa grande crise desde os anos 70, com alguns momentos de alívio, né? É quase que quando tem o voo da galinha, naquele crescimento curtinho, é o alívio, né? E depois vem a crise de novo, que seria, alguns vão dizer que é praticamente a mesma grande crise desde o final dos anos 70, né, da crise do modelo keynesiano, do modelo do welfare state.
E o que a gente vai reparar? O Estado ele deixa de ser um Estado que se preocupa em incluir as pessoas, em garantir direitos, em ampliar a melhoria das condições de vida, em investir no processo industrial, no processo de modernização, e passa a ser um Estado que vai se preocupar em garantir a finança, em garantir determinados setores privilegiados, que inclusive vão fazer um assalto à democracia. Nós vemos isso. O nosso Congresso Nacional, ele se diz, não só aqui nos Estados Unidos, mas vamos usar o nosso exemplo, que é o mais fácil. O Congresso Nacional se diz representante do povo, mas a todo momento vota medidas de favorecimento a um determinado setor da economia, que é o setor financeiro. Nem ao setor industrial, que, aliás, a gente sabe, vocês sabem melhor do que eu, foi praticamente dizimado nesses últimos anos, né? É uma luta a questão da industrialização, e são sites e locais de debate como a Revolução Industrial Brasileira que mostram a importância dessa luta, que tem que continuar ganhando essa importância. Mas a gente tem o quê? O privilégio do setor financeiro, do setor dos bancos, principalmente, dos investidores de títulos e de ações negociadas em bolsa, é isso, né? E nós temos esse processo de, vamos dizer assim, é uma atuação do Estado, só que é de um outro patamar. Não é mais para beneficiar a maioria, sim para beneficiar uma minoria. É o caso do nosso orçamento. O nosso orçamento, metade do orçamento anual do Brasil é dedicado ao pagamento do serviço da dívida. Vai para os bancos. E a outra metade, que aí tem educação, saúde, manter a máquina, pagar o funcionalismo, investir em obras, se é que sobra alguma coisa para fazer, uma estrada ou uma hidrelétrica ou qualquer outra coisa que seja necessário para a infraestrutura ou para a melhoria das condições do povo. Então, na verdade, os estados foram tomados por essa oligarquia financeira, né, desde os anos 70, e é um discurso que ganhou força na academia, ganhou força na mídia, né, na faculdade de economia, esse discurso é praticamente hegemônico, assim, quase não há dissidência. Na faculdade de direito também, né, você brinca que você sempre está no corner, né, apanhando sempre. Na faculdade de direito, eu sou o dissidente, o maluco, o que imagina, o que ele fala não tem nada a ver, não é o mundo real. Não, a gente está falando de questões concretas. Nós estamos preocupados com questões concretas da vida, do dia a dia, e não com especulação, não com fluxo de capital que ninguém vê e que não tem impacto positivo para a melhoria das condições de vida das pessoas, né? Você preocupa com questões absolutamente concretas do processo de organizar o nosso processo econômico e de melhorar as condições de vida da população, né? E não simplesmente ficar brincando de aposta, né? De cassino, né? E tem sorte ou não tem sorte, né? A banca sempre ganha, né? Não é isso? Então, na realidade é isso. Acho que esse momento o Estado ele continua atuando, só que ele foi atuado de uma maneira para um pequeno setor, um setor que é hegemônico. E o que aconteceu em 2008? Quando vem a crise de 2008, pareceu que esse discurso finalmente ia ceder, né? Que finalmente ia chegar de novo a nossa vez de explicar, de poder falar, de poder influir mais. Só que não foi o que aconteceu no Brasil. Né, infelizmente, não só no Brasil, não acho que, lógico, eles tomaram medidas que seriam heréticas para o discurso dominante, porque obviamente na crise aí não existe escola neoclássica, aí não existe discurso neoliberal. Na crise todo mundo é keynesiano, né? Então na crise todo mundo usa o Estado e seus fundos, né, para poder salvar o sistema. E o que nós vimos foi um recrudescimento desse discurso. Por exemplo, no caso do Brasil, tivemos o processo de privatização, de desindustrialização dos anos 90, e a gente achou que isso ia parar. Não, isso voltou com mais força. Se a gente parar para pensar na velocidade e na intensidade em que esse processo ocorreu a partir de 2015, 2016, é muito mais rápido e muito mais intenso do que aconteceu, por exemplo, no governo Fernando Henrique inteiro. Talvez porque eles soubessem que não tinham tempo, ou que tinham que correr para tentar vender o que dava, o que sobrou e tentar ganhar o que fosse possível, mas foi uma velocidade e uma intensidade muito maiores, né? E agora nos deparamos com a pandemia, que na verdade a pandemia ela vem junto com a crise do sistema financeiro. Coincidiu, na realidade. A pandemia obviamente ninguém tinha como prever, mas a crise do sistema financeiro já está se falando dela há um bom tempo. Né? Autores, aquele Nouriel Rubini e outros economistas já estão falando que tá tendo uma bolha, isso aqui vai estourar.
Então, já tem alguns economistas, né, já tinham falado dessa crise, anunciando essa crise já há algum tempo, que seria a continuação ou o término, não sei, da crise de 2008, né? Essa briga dos Estados Unidos com a China, a Europa também se desentendendo. Então, tinha uma série de elementos aí que anunciavam uma crise do sistema. É que coincidiu, para o bem ou para o mal, com a pandemia. E é óbvio que numa situação de pandemia, né, e aí o papel do Estado ele é mais evidente ainda do que no papel de uma crise econômica. Porque na crise econômica o Estado atua para salvar setores ou para tentar impedir o aumento do desemprego, tentar evitar problemas maiores que afetem a todos. Mas no caso da pandemia, o problema é muito mais grave, porque na verdade é a vida de todos, né? Então, o Estado, o papel do Estado, a organização desse papel se torna muito mais crucial e muito mais estratégica. Então, nesse sentido, eu acho que, pelo menos nessa questão, o Estado não tem mais como ser ignorado, não tem mais como se evitar que se fale de novo qual o papel do Estado e que Estado que nós queremos e como nós temos que organizar esse Estado. De fato, já voltou, né? A questão agora é saber se a gente vai conseguir manter isso, qualificar essa discussão e mostrar os outros muitos tentáculos, né, que ela pode ter, as ligações dela com outros grandes fatos, né, da vida econômica de um país como o nosso. Aí eu queria levantar, na segunda pergunta, o problema da desindustrialização, que o senhor já mencionou na primeira resposta. E, bom, coincide, mas não por coincidência, que nesses 40 anos de profunda liberalização, privatização, desregulação, flexibilizações legais e uma série de outros instrumentos, né, que foram sendo implementados nas economias periféricas com certo capricho até pelos poderes econômicos centrais, né, através de recomendações, através do consenso de Washington, toda uma série de realmente verdades estabelecidas, né, que foram sendo colocadas nesses 40 anos, contra as quais nós sempre, né, argumentamos muito, né, sem sermos ouvidos. Coincidiu com tudo isso um período de acelerada desindustrialização do Brasil, né, uma desindustrialização precoce, que nos deixa agora, por exemplo, à mercê de fabricantes internacionais de insumos básicos de saúde, elementares, que sempre tivemos a capacidade de produzir com abundância, já não temos mais, e entre outros vários problemas que a desindustrialização traz intrinsecamente. Muito bem. O senhor considera, professor Gilberto, que a questão industrial ela é um componente essencial da questão nacional? Olha, Fausto, a questão industrial é uma questão essencialíssima da questão nacional. Ainda mais num caso de um país como o Brasil. Não precisamos nem retomar a teoria do Celso Furtado, da CEPAL, dos desenvolvimentistas, de tentar fazer com que o mercado interno fosse o centro dinâmico, né, do processo de desenvolvimento, da internalização dos centros de decisão econômica. Tem todo esse debate, todas as políticas, na verdade, foram estruturadas no Brasil a partir dos anos 30, com o Getúlio, e que vão ser a base da nossa industrialização, né, que vão se consolidar no plano de metas, e quando você tem a fase da industrialização, se achava consolidada. Né? Depois a gente vai descobrir nos anos 90 que não era bem assim. Né? Mas a questão toda é um fato um pouquinho mais grave, não é só isso. Um país como o Brasil, muitas vezes as pessoas falam, qual é o problema de não ter indústria? O Canadá, a Austrália, gostam de usar sempre o exemplo do Canadá e da Austrália. Né? Primeiro que é um exemplo falacioso, porque a economia da Austrália, a economia do Canadá é uma economia industrial também. Ela não é uma economia só fundada em produtos primários. Né? Pelo contrário, eles elaboram os produtos, eles industrializam os seus produtos, não é simplesmente vender só o ferro em pelota ou a madeira e pronto. Né? Eles têm todo um processo industrial. Não bastasse isso, mesmo que não tivessem, vamos supor que fosse possível, a população do Canadá e da Austrália é uma população muito menor que a população brasileira. A Austrália tem, acho que, 30 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas, o Canadá tem 30, uma coisa assim. Um é 30, outro é 20, agora qual é qual, eu já não sei, mas essa faixa de população. População muito menor. Né? O Brasil é um país que tem 200 milhões de pessoas.
como é que você vai estruturar uma economia que garanta emprego e condições dignas, mínimas, para 200 milhões de pessoas, se não for também diversificando essa economia? E só tem um jeito de diversificar essa economia, que é industrializando. A indústria gera uma série de outras demandas. Aí as pessoas vão falar, não, porque economia de serviços hoje. Não, economia de serviços é nas Ilhas Caimã, que tem banco e turismo. Qualquer outro lugar na Europa, a economia não é de serviços. A economia de serviços fundados na indústria. A economia de serviços europeia, a base dela são serviços demandados ou providos pela indústria. Quer dizer, não é algo separado. Simplesmente não vai ser todo mundo ser balconista, vai ser todo mundo comerciante e tudo bem. Não existe isso. Ou vai produzir cerveja artesanal em casa, né? Que o pessoal fala, né? Quer dizer, não é assim. A gente faz brincadeira, mas o pessoal fala, parece que está falando, no fundo, está falando uma grande ingenuidade. A industrialização é o que torna a economia mais complexa e gera uma série de novas demandas, seja por inovação, seja por novos produtos. Você descobre porque outros produtos que tinham determinada função passam a ter outra, novos processos, você cria, você organiza a vida em torno da indústria. No fundo, até em relação ao trabalho, o trabalho é organizado em torno da indústria. Aliás, esse é um dos problemas do Brasil de hoje. A gente destruiu o ambiente de trabalho. A reforma trabalhista de 2016 do Temer, ela destruiu o ambiente de trabalho. Como a reforma previdenciária termina o serviço. Mas a reforma trabalhista, ela praticamente trouxe uma insegurança e uma instabilidade para as relações de trabalho que vai ser algo muito difícil de retomar um processo de desenvolvimento sem rever essas medidas. Porque se você não tem trabalho organizado, você não tem economia organizada. E aí você não consegue fazer nenhum outro tipo de processo. E serve tanto para uma fábrica quanto para um shopping center. Sem trabalho organizado, o negócio não funciona. Se você tem que ter estabilidade, estrutura, segurança, para todo mundo. O trabalho ser organizado é uma relação que beneficia o empregador e o empregado, não é só um dos lados, né? Então você tem que reestruturar isso, até para poder tornar a sociedade muito mais apta a se modernizar, trazer novas coisas e poder ter uma vida muito melhor e mais digna. Você vai ter novas possibilidades. A indústria tem essa vantagem, né? É ela que propicia isso, né? O processo que a gente viveu de desindustrialização é um processo violento, rápido e que é inexplicável. Eu tenho lido alguns autores que tratam da questão dos recursos naturais, recursos minerais, principalmente petróleo, mas não só. E tem uns autores americanos que desenvolveram um conceito que se chama novo extrativismo, né? Em que eles falam dos países latino-americanos, a partir dos anos 2000, que vão fundar um crescimento nas commodities e não mais no processo industrial. E nesses livros tem vários capítulos sobre os vários países, e um deles tem um capítulo sobre o Brasil, que é muito interessante, que ele fala o seguinte: o Brasil é o único país do mundo que conseguiu constituir um sistema industrial relativamente avançado, relativamente autônomo, e está destruindo ele. E está simplesmente abrindo mão de ter. E abrindo mão, ninguém, assim, abrindo mão sozinho. É isso que no nosso caso, acho que a gente fica mais angustiado. Ninguém invadiu o Brasil com vamos destruir a indústria do Brasil. Ou obrigou o Brasil a... Não, isso parece que foi uma opção das nossas elites políticas e econômicas. Lógico, tem interesses externos, é óbvio, tem ligações externas, mas não é só isso. Foi uma opção. A gente vê isso final dos anos 80, começo dos anos 90 para cá, isso em todos os governos, não interessa a ideologia do governo, né? Foi no Fernando Henrique, foi no Lula, foi na Dilma, foi no Michel Temer, no Bolsonaro. É um processo contínuo de desindustrialização, né? E de abrir mão da economia mais complexa, da economia mais elaborada. O professor Luiz Gonzaga Beluso gosta de usar esse exemplo, ele sempre fala isso. Talvez ele já tenha falado aí, ou em alguma outra entrevista. Ele falava que nos anos 70, lá na Unicamp, vinham técnicos da China e da Coreia para aprender como que o Brasil estava fazendo para se industrializar. Porque o Brasil era muito mais industrializado que a China e que a Coreia. E aí, nos anos 90, a China e a Coreia passaram o Brasil. O Brasil ficou.
E aí o professor disse que encontrou um desses chineses um dia, num congresso, alguma coisa. Aí ele falou, nossa, mas como é que vocês estão bem, né? A China crescendo. O que vocês fizeram? Ué, o que vocês nos ensinaram. Quer dizer, planejar, organizar a economia, ter financiamento, ter estrutura, né? Garantir o processo. Né? E é isso que a gente perdeu. Nós abrimos mão do Estado como um Estado que organiza o processo econômico, e organizar o processo econômico não é estatizar tudo, esse é um ponto importante. As pessoas acham, não, você está defendendo a estatização de tudo, né? O modelo chinês, o modelo soviético. Não. Organizar o processo econômico é o que qualquer país faz. Ele estrutura, bom, eu vou financiar a agricultura, eu vou financiar a indústria, eu vou privilegiar determinados setores que eu acho que são de ponta, ou porque vão gerar mais recursos, ou porque vão gerar mais emprego, ou porque vão ter um desenvolvimento tecnológico mais rápido e vai me beneficiar depois. Tem uma série de razões pelas quais você vai estruturar isso. E são decisões políticas. E a gente abriu mão disso. Infelizmente, a gente abriu mão disso, e o que a gente está vendo? É esse resultado. A nossa crise da pandemia ela é mais grave, não só pela falta de estrutura do nosso sistema de saúde, que a gente ainda tem um sistema de saúde, né, o que sobrou dele, do SUS, né, apesar das tentativas de desmonte, né, a gente ainda tem, isso está ajudando, né, mas é o fato de a gente não ter mais um parque industrial que possa produzir os insumos necessários. Quer dizer, vamos lá, respirador, que está em falta, né? Qual é o grande drama de fabricar um respirador? Tem algum chip mágico que ninguém sabe como é que funciona? Não, é uma hélice, é um ventilador, na verdade, adaptado às condições hospitalares. Isso não é nenhuma grande tecnologia, é uma tecnologia conhecida há 50 ou 60 anos. A gente já fabricou isso de todos os jeitos. Qual que é o problema em você poder reconverter determinadas plantas industriais para poder dar conta da demanda e não ter que ficar dependendo de um único país? Aliás, essa talvez seja a vantagem dessa crise, né? Se é que vai ter alguma vantagem, né? As pessoas pararem para pensar que as cadeias de suprimento, do jeito que elas foram montadas nos últimos anos, fizeram com que um único país fosse o responsável por produzir a maior parte dos produtos industriais do mundo. E você fica na dependência dele. A gente está vendo o que está acontecendo. Eles não dão conta, porque a demanda aumentou muito, né? E, além disso, tem a questão de outros quererem comprar, todo mundo está precisando ao mesmo tempo, né? E aí você vê lá, um rouba do outro, um pilha do outro, um paga mais e pega a mercadoria, e você fica sem. Quer dizer, e vamos lá, respirador, máscara, álcool gel, quer dizer, não são, a gente não está falando nem de um produto sofisticado, né, que fosse mais difícil, que também para a nossa indústria não era. O Brasil fabricava de alfinete a satélite, né, então a gente não tinha nenhum problema em fabricar absolutamente nada. Né, e aí não adianta me preocupar, não, porque tem a patente ou tem o desenho industrial que é protegido. Nesse momento isso não existe. Esse tipo de proteção não existe nesse momento, seja tacitamente, seja explicitamente. Basta o governo falar, desculpa, eu quebro a patente, eu quebro o desenho industrial. O governo fez isso, aliás, várias vezes em relação a medicamento, pode também fazer em relação a desenho industrial, sem problema nenhum. A legislação tem essa possibilidade. Então, quer dizer, é algo que não dá para entender. E nós vemos, eu tenho contato até com alguns agentes aí do setor de máquinas e equipamentos hospitalares, né? Eles estão reclamando do que? Porque as minhas importações da China não chegam, ou quando chegam são requisitadas ou são desviadas. Sim, mas você faz parte da Associação de Indústria de Equipamento Médico Hospitalar, não de importador de equipamento médico hospitalar. Eles viraram importadores. Esse é o problema todo. Esse é o drama da nossa indústria, né? Esse é o drama da nossa economia. Nós viramos uma grande importadora de produtos industrializados, sendo que tínhamos e temos toda a capacidade de fabricá-los aqui, de criar cadeias produtivas aqui dentro. Né? Pois é, esse é o centro do centro do centro de tudo que a gente se preocupa em discutir aqui. Isso foi brilhante. A sua resposta ela engloba assim, compreende totalmente os múltiplos fatores que estão dentro, né, do diagnóstico atual. A questão da importação, a indústria que virou
importadora maquiladora, né? E uma série de coisas. A minha cabeça fervilhava aqui durante a sua resposta. Mas tem um ponto específico que eu queria comentar, porque é irredentemente trazido de volta todas as vezes, que se diz respeito à possibilidade de, né, haver país desenvolvido sem passar por esse processo, e a exemplificação com Canadá e Austrália. Que eu gostaria de lembrar o seguinte: Canadá e Austrália sempre fizeram parte da tal da Commonwealth of Nations, né, ligada ao poder central chamado Reino Unido, que é simplesmente o centro o grande império da Rainha Vitória, cujo, né, território nunca tinha pôr do sol, era amplo a ponto de dar a volta ao mundo. Ou seja, é evidente que essas ex-colônias britânicas, né, tiveram, né, os seus processos de evolução econômica ao longo do século XX muito favorecidos, né? E esse é um tema, um ponto do debate que nunca é colocado em relação a Canadá, Austrália, né? E que evidentemente fez diferença. Não é o nosso caso, né? Como o caso da Coreia. Todo mundo gosta de falar da Coreia, mas a Coreia do Sul e o Japão, lógico, são casos de desenvolvimento que são emblemáticos, tudo isso, são grandes exemplos, só que a gente esquece que a Coreia, o Japão, por causa da guerra, e a Coreia porque é a única fronteira, a última fronteira da Guerra Fria. É a fronteira com a Coreia do Norte e com a China. A Coreia tem que servir de exemplo de como o sistema americano funciona. O desenvolvimento a convite, quer dizer, lógico, ela teve uma política de desenvolvimento todo, que é do General Park, aliás, ninguém fala, foi numa ditadura. O General Park, ele resolveu implantar desenvolver industrialização e foi a ferro e fogo, né? Tem lá os casos dos empresários sendo presos, tem uma série de histórias ali da industrialização coreana, mas independentemente disso, além disso, eles tiveram apoio dos americanos, tiveram financiamento, facilidade. Nós não tivemos, né? Não só nós, outros países também não tiveram. A Índia foi outra história, nós somos uma outra história, o México é outra história, eles são histórias diferentes. Não são comparáveis nesse sentido, né? Você pode comparar como fez um, como fez o outro, mas tem que entender o contexto geopolítico. E Austrália e Canadá, como você muito bem disse, eles são mais do que membros da comunidade britânica, eles eram as colônias de povoamento. Então a população deles, lógico que tem os ameríndios, tem os aborígenes australianos, mas a população deles é majoritariamente descendente de europeus. Então tem uma ligação também cultural que a Inglaterra não vai ter, por exemplo, com outras colônias, a Jamaica, o Quênia, porque a Inglaterra não vai colonizar o Quênia como vai colonizar a Austrália ou a própria Índia, ela vai colonizar de uma maneira diferente. Ela não vai ocupar com população, né? A Austrália e o Canadá eles vão ocupar com população, como fizeram com os Estados Unidos. Então é meio que o filho, aquela coisa, é o filho deles. E vão ter, obviamente, estar inseridos no processo com os americanos muito mais, falar a mesma língua, ter a mesma cultura, ter a mesma origem, e vão estar num processo muito mais fácil de inserção, seja no modelo inglês, seja no modelo americano. Nós não. O México não, a Argentina não, a Índia não, a África do Sul é outra história também, agora também fosse colonização britânica, né? Então tem uma série de diferenças aí, fora a China também é outra história, que não dá para comparar, né? E o pessoal faz é fácil falar, né? É aquela história também, se o Brasil tivesse sido colonizado pelos holandeses, né? Teria sido melhor. O Suriname é um país que é um modelo de industrialização, ou a Indonésia, quer dizer, é um modelo de colonização mesmo, a colonização de primária exportadora. Esse é o mesmo tipo de colonização, não tem jeito, né? Professor, voltando então aqui à sequência da entrevista, conforme a gente planejou, que seria o seguinte: então você veio falando da industrialização, e a pergunta que fica é justo em relação ao tal do modelo autárquico, né? Como você também criticou, acho que teve uma frase bem definida sua na resposta anterior, dizendo: pensam que então a nossa proposta é uma proposta de estatização plena, e não se trata disso. Então eu lhe pergunto, qual é a correta medida, né, dentro desse nosso pensamento, entre um Estado coordenador que define estratégias e coloca metas e faz seus investimentos e define algumas coordenadas, e o papel de uma iniciativa privada que coabita esse mesmo território, né, na sua função de gerar dinamismo econômico, gerar inovações, etc.
Eu acho assim, Fausto, a iniciativa privada ela é absolutamente essencial, obviamente, no processo econômico, né? Só que também a gente tem que entender as limitações e as possibilidades. No caso do Brasil, especificamente, é um caso diferente do caso dos Estados Unidos ou do caso da Alemanha. A iniciativa privada ela tem um papel menor, mas não porque por uma série de razões. Né? Por isso que o Estado teve um papel tão importante no nosso processo de industrialização. Historicamente, isso se explica. No caso dos Estados Unidos, eles conseguiram criar um mecanismo, lá no século XIX ainda, imitando a Inglaterra, do mercado de capitais. Então, o mercado de capitais é uma fonte de financiamento importante, por isso que a Bolsa é tão importante lá e tudo isso. Na Alemanha não foi assim. Quem vai financiar a indústria na Alemanha são os bancos. Né? Então, muito mais que... tem Bolsa na Alemanha, mas o principal é o financiamento via sistema bancário, né? Sistema financeiro. E o banco é sócio da indústria, é uma outra relação. No Brasil não aconteceu nem o banco, nem a Bolsa. Quem vai financiar vai ser o Estado, pelo banco público, ou isso indiretamente. Então, o BNDES vai ter esse papel muito importante, todos nós sabemos, ou então o Estado vai ser obrigado a criar setores que a iniciativa privada não tinha condições à época de iniciar, por uma série de razões. Ele vai criar setores para que a iniciativa privada possa depois se desenvolver. E aí, como começa pela siderurgia, né? O exemplo clássico, né? A siderurgia é um paradoxo, né? O monopólio estatal que cria o mercado, né? Porque eles vão ser, em primeiro momento, estatais, e depois vão começar a vir as privadas, aí vai ter todo o mercado secundário em torno da siderurgia, depois vai ter a indústria ligada, lógico, a siderurgia é a indústria de base. A partir dela vão surgir as outras indústrias, metal mecânica, e assim por diante. O caso outro exemplo, o caso da Petrobras. A Petrobras é estatal, porque petróleo é um setor estratégico, isso não tem como deixar de ser estatal. Aliás, no mundo inteiro com exceção dos Estados Unidos, né, porque as grandes empresas de petróleo são americanas, né, na verdade, então, mas os países que têm petróleo, a extração é estatal. Mas a Petrobras faz o quê? Ela tem toda uma rede, né, ela gera toda uma série de encadeamentos que cria uma série de fornecedores do setor petrolífero, seja a produção de máquina, de equipamento, de plataforma, indústria naval, e vai gerando toda uma série de encadeamentos. Aliás, a vantagem do pré-sal seria essa, né, que foi destruído no meio do caminho, mas era o que? Era gerar um setor ligado à indústria do petróleo e gás, um setor naval muito forte, e que geraria emprego, que geraria demanda, e que mesmo quando o petróleo é um recurso finito, né, o petróleo eventualmente diminuísse ou acabasse, geraria possibilidades de um parque industrial autônomo que funcionaria, né, independentemente da exploração só do petróleo, não dependeria só dessa exploração. Essa foi esse processo brasileiro, né, e bem ou mal ele funcionou até os anos 90. A gente conseguiu fazer. Né? Lógico, vai falar, bom, o Brasil chegou atrasado na terceira revolução industrial, ou na quarta agora, né? Sim, porque aí tivemos todos os problemas dos anos 80, 90 de desestruturação do Estado e de desestruturação do processo produtivo. Mas, com certeza, a indústria brasileira teria todas as condições, como tem, de se recuperar e de voltar a ter tecnologia, inovação e todos os processos, junto com o Estado que sabe financiar, que sabe estruturar, sabe planejar. O planejamento, todo mundo, quando fala em planejamento, parece que dá calafrio nas pessoas, fala em plano de desenvolvimento, mas o plano é a melhor coisa para o setor privado, porque o plano diz o quê? Onde o Estado vai intervir, onde o Estado vai investir. Portanto, você já sabe onde pode também investir. A empresa também se planeja, a empresa também tem que se organizar, né, os seus investimentos, as suas funções, a sua expansão ou não, quer dizer, ela tem que também saber como ela pode se reestruturar. Né? E o Estado dizendo, olha, eu vou investir, sei lá, na indústria têxtil no Nordeste. Então, quem tem sabe que é bom, então eu vou investir lá, vou ampliar minha planta, eu vou contratar mais gente ou não, eu vou mecanizar, não, eu vou fazer tal coisa, vai ter ligação com o porto, então vai dar para fazer isso, vai dar para fazer aquilo, ou não vale a pena, vou continuar assim, quer dizer, mas você tem uma noção, você tem elementos que te permitem reorganizar o setor.
Na verdade, o Estado e a iniciativa privada, eles caminham juntos, eles não são inimigos, né? A gente tem que entender isso. Só que, óbvio, vai ter momentos que a iniciativa privada vai ter determinados interesses que não vão ser necessariamente os do Estado. O Estado pode apoiar ou não esses interesses. Isso faz parte do jogo, né? Agora, o que não pode haver é achar que são inimigos. Não tem Estado, não tem iniciativa privada. Tem iniciativa privada, não tem Estado. Não é assim que funciona. Na verdade, é um processo em conjunto, né? É óbvio que o Estado dá a linha, porque ele tem a visão global, né, e de coordenação, e tem um interesse que supera o lucro, né? A iniciativa privada, obviamente, o interesse principal é o lucro. Ele tem, bom, por que interessa que eu tenha uma indústria de satélites aqui na Baixada Fluminense? Porque isso aqui vai melhorar a educação, vai melhorar o sistema tributário do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai ter um melhor sistema, não vai depender tanto do petróleo, não sei o quê. Isso é o Estado que sabe. Se a privada sozinha não vai pensar isso. Mas a partir do momento que o Estado falou, aqui vai ter um centro tecnológico, bom, então vamos aqui, vamos atuar. Essa é a ideia dos parques de refino, da indústria petroquímica no Brasil. Todo mundo fala da indústria naval, né, que morreu 3 vezes no Brasil. Essa petroquímica é outra também. A gente cria e destrói, né, a todo tempo. Quando elas têm uma possibilidade gigantesca de se estabelecer e de gerar uma série de novas frentes, novos polos, né? Essa é a vantagem da indústria. Por que a gente fala tanto da indústria? Porque a indústria gera aí, a indústria tem essa possibilidade, né? Só a produção primária não. Ela é limitada, né? E você não controla o processo todo. Você depende do preço, que é fixado em mercado internacional, e se joga muito com esse preço de matérias-primas. O petróleo é só um exemplo, mas é o exemplo mais notório, né? Agora, o produto manufaturado, o produto industrializado, você tem outra lógica de atuação, você gera uma série de outras demandas e possibilidades, né? E nisso é a iniciativa privada junto com o Estado, né? O nosso problema é que os nossos industriais deixaram de ser industriais. Quem são os industriais brasileiros hoje? Não tem, né? Não existem. São poucos, então não deve ter uns coitados que sobrevivem aí, que sofrem, né? Mas esses que aparecem como representantes do setor industrial, eles não são industriais. Eles são acionistas. Então eles têm, tudo bem, eles têm ações, mas eles não têm. Um dos retratos que a gente percebe hoje, assim, na proximidade com o setor industrial brasileiro, é de que a figura do industrial, que é 100% indústria, essa praticamente não existe mais. São famílias que ainda têm algumas empresas industriais, mas que investem em agronegócio, investem em finanças, e aí reduziram, né, um pouco, aliás, reduziram muito, né, a presença dos seus capitais nas empresas industriais, né, já como, né, contribuição e resposta simultânea ao processo de desindustrialização. Mas desculpa interromper, pode continuar. Na verdade, lembrar isso, quer dizer, nossos industriais, os chamados industriais dessas associações, Fiesp, CNI, eles não são industriais, eles são financistas. Eles não a visão deles de indústria é mais um investimento. Então, hoje ele investiu na indústria, amanhã não dá mais, ele investe em laranja, aí não dá mais, ele investe em alguma coisa na China, e assim vai. Ele está preocupado com o lucro imediato. A prova disso é que parte dessas indústrias, né, e a gente vê isso na crise, elas têm os seus recursos entesourados. Eles não investem no parque industrial, na renovação, na melhoria dos seus equipamentos. Eles investem na bolsa, eles investem no mercado financeiro. E isso é a política que foi seguida pelo Brasil desde os anos 90, né, com juros altos, câmbio sobrevalorizado e a meta de inflação, não tinha outro jeito. É normal, o cara vai fazer isso mesmo. Ele está pensando, obviamente, no lucro dele, não está pensando como manter o patrimônio dele, é isso que ele está pensando. Ele não está pensando no país ou no setor, ele está pensando nisso, que é o sentimento mais comezinho, mas é esse, né? Então eles têm recurso entesourado, esse método de administração que está dando problema hoje nos Estados Unidos, até com um famoso bilionário brasileiro, né? Então o método de você sugar a empresa de tudo, assim, cortar tudo e só ficar aplicando no sistema financeiro para ter dividendo, ele destrói a empresa.
porque ele não pensa na empresa como um agente importante do desenvolvimento. A empresa tem uma responsabilidade com o seu entorno, tem uma responsabilidade com a sociedade, né? Ela tem toda uma série de impactos, né? Ela não é simplesmente um negócio em que você abre, fecha e tudo bem. Ela tem um impacto, ela gera emprego, ela gera desemprego, ela gera crise, ela gera prosperidade. Né? É isso que as pessoas têm que ter um pouco de noção. Eles são um pouco mais do que um mero negociante. Né? Perfeito. Professor Gilberto, encaminhando aqui a última pergunta da nossa entrevista, dessa que eu espero que seja apenas a primeira, né, entrevista sua aqui no nosso canal, eu queria perguntar o seguinte: nós aí estamos vivendo a pandemia. Aliás, sobre isso eu gostaria de te dar aquele recado: por favor, fique na sua casa, não desrespeite a quarentena, é sério, leve a sério, tem muita besteira sendo dita por aí, então vamos manter a calma, a racionalidade, pensar com a cabeça e respeitar as decisões corretas, né? Então, fica na sua casa, fica quietinho, se puder, e se tiver que trabalhar, exija do seu chefe, do seu patrão, os equipamentos de proteção corretos para você não se contaminar e não contaminar a sua família quando voltar. Mas retornando aqui à pergunta, essa situação que nós vivemos agora está colocando o Sistema Único de Saúde em situação de colapso. O Ministério da Saúde já falou, as várias declarações de médicos, enfermeiros, associações desses profissionais já falaram que o SUS não vai aguentar, não pode, não tem condição material para aguentar. E o nosso sistema público de saúde pode sofrer um golpe de morte. Existe a possibilidade, o senhor vê essa possibilidade de que o SUS acabe virando aí um ponto de inflexão nesse debate e que essa pandemia possa trazer de volta, finalmente, né, restabelecer o debate nos termos de um governo que possa cumprir o seu papel dentro do domínio econômico para garantir os direitos fundamentais, para garantir as condições econômicas mínimas para a sociedade funcionar? Então, Fausto, qual que é o nosso drama, o drama do Brasil? Toda crise ela é uma oportunidade, né? Porque ela gera mudanças que têm que ser aproveitadas no sentido de melhorar, né, as condições de vida, melhorar as possibilidades que o país tenha. E nós estamos com azar, nesse momento, de ter, infelizmente, aparentemente, acho que não é nem aparentemente, é escancaradamente, um governo que não está à altura desses problemas. Não quer saber, por uma série de razões, não interessa, o problema não é esse aqui, mas não está agindo da maneira mais adequada. Se tivéssemos um governo que pudesse agir da maneira adequada, entre outras coisas, além das questões das medidas básicas de saúde que você já enunciou e de promover isso, entre outras coisas, estaria aproveitando a situação para restaurar ou reforçar o que a gente chama de complexo industrial da saúde. Né? Nos Estados Unidos, que todo mundo gosta de usar de exemplo, né, os Estados Unidos têm uma leizinha que chama Defense Production Act, né, DPA, que é de 1950, e que diz o quê? Que em caso de necessidade, o presidente e o governo podem fazer com que a indústria, né, atue de acordo com os interesses gerais daquela crise, daquela necessidade. Como o caso aqui é uma questão de saúde, né, o que o Trump fez agora? Ele está usando o Defense Production Act para fazer com que as indústrias americanas passem a produzir os equipamentos que os Estados Unidos precisa para abastecer o seu sistema de saúde. E o problema do sistema de saúde, e aí no caso não é só do Brasil, do mundo inteiro, com a pandemia, qual é? O SUS, a gente tem a sorte do SUS. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tinha um sistema relativamente estruturado de atendimento universal. Nos Estados Unidos isso não existe, por exemplo. Em outros países isso não existe. O Brasil tinha. Então, no começo ele consegue segurar. Mas qual é o problema? A demanda é tão grande que o sistema, obviamente, entra em colapso. É o que aconteceu na Itália, aconteceu na Espanha, está acontecendo na Inglaterra, né, que também é todo o sistema de saúde que é modelo, né, nos Estados Unidos. Né, então, porque é muita gente ao mesmo tempo demandando atenção e tratamento, equipamentos que não tem. E ao mesmo tempo que tem a pandemia, as outras doenças continuam existindo. As pessoas continuam tendo derrame, infarto, quebrando o pé, câncer, as doenças continuam existindo, elas não deixaram de existir. Né? Então você tem, na verdade, o seu sistema fica sobrecarregado. Esse que é o problema da pandemia, por isso que é uma pandemia, porque afeta todo mundo. Esse sistema fica sobrecarregado. E qual é a maneira de lidar com isso? Além da questão da quarentena, de você evitar
tentar achatar ao máximo, né, o que eles chamam a curva, né, da contaminação, para dar tempo para o sistema se recuperar, é dotá-lo dos meios, né? E dotá-lo dos meios não é ficar esperando o seu único fornecedor resolver, né, ficar com pena e mandar como doação, como ele está fazendo com a Itália ou com outros, os equipamentos que você precisa, quando você tem condição de fabricar aqui. Então, essa era a oportunidade que a gente teria de um governo que tivesse o mínimo de consciência sobre o processo produtivo, de conversar com o setor produtivo, mas até estimular, que seja por meio de. Ou então, não precisa talvez chegar no nível que o Trump fez de determinar, mas conversar, estruturar, estabelecer um plano de conjunto, ou, se for o caso, até determinar, dependendo da situação e da urgência, né, que se produza aqueles equipamentos são necessários. Quer dizer, você pode recriar parte do parque industrial brasileiro ou reformatá-lo para que ele produza os implementos necessários, que vai de máscara, que vamos lá, que não é nenhuma também. A gente tem indústria têxtil. A máscara dá para fazer. A gente tem indústria metalmecânica, a gente consegue fazer o respirador, a gente consegue, a gente tem álcool em gel também, acho que não é nenhum problema fazer álcool em gel. A gente consegue fazer isso também. Aliás, o MST mostrou, consigo fazer na economia, na agricultura familiar, né? Eles doaram para algumas prefeituras que eles fizeram, né, uma produção de álcool gel que em 70% que antes não tinha, né? Eles mudaram alguns produtores para fazer isso, né? Botar para fazer isso, quer dizer, você consegue fazer isso coordenado. E ao fazer isso coordenado, né, você consegue dar conta do processo. É o mesmo problema, vamos dizer assim, da questão das vagas nas UTIs, né, que hoje estão soltas. Ninguém sabe quantas tem, quantas estão usando, quantas não estão. O problema do Brasil hoje é subnotificação, né? A gente ainda não sabe, não tem certeza do número, né, de atingidos, né, pela pandemia, porque não deu tempo de fazer o teste, os testes não são feitos para todo mundo, que a gente tem esse problema de informação. Mas mesmo com esse plano de a gente tem uma noção do processo, e você tem que ter o quê? Tem uma organização. Você tem o SUS, o SUS é coordenado, é União, Estados e Municípios. Tem que coordenar a utilização dos recursos, porque senão vai ficar todo mundo sem. O que a gente está vendo é guerra de o prefeito manda requisitar uma coisa, o governador outra, e fica todo mundo batendo cabeça, né? Quando nós temos um processo que é coordenado, e essa seria a grande chance do nosso parque industrial, porque é um dos setores que a gente poderia fazer tranquilamente, e até se tornar depois um polo disso, né? Sempre vai precisar de equipamento médico hospitalar, e podemos não só produzir para nós, como também exportar para a América Latina, para outros países, né? Por que só tem que ter um monopólio da China sobre isso? Né? Esse é o ponto. Porque nós estamos percebendo que o monopólio de um único país sobre a cadeia produtiva industrial está gerando uma série de problemas. Eles não dão conta. Quando estourou, eles não conseguem dar conta. Até porque eles também sofreram com a pandemia, até eles retomarem a produção, até eles se reestruturarem. E aumentou demais os pedidos, dá essa confusão toda. E aí as pessoas ficam na mão. Né, as pessoas ficam sem atendimento. E esse é o drama da pandemia, as pessoas morrerem por falta de atendimento, por falta de equipamento. E no caso do Brasil é uma vergonha que o Brasil não consiga produzir esses equipamentos necessários. Dá para fazer, dá para produzir. Eu sei que a Poli aqui da USP tem um projeto de um respirador, né, mais barato que eles estão fazendo. Parece que na UFRJ também estão fazendo isso, nas universidades estão pensando em alternativas. Quer dizer, é uma atuação da universidade, de conjunto com a indústria, que dá para tentar minimizar, pelo menos, né, os danos que a pandemia vai trazer. Né? E com outro detalhe, vamos lá, a gente tem um problema que é o seguinte, talvez eu vi até num autor recente, estamos falando em economia de guerra, né? Não é bem economia de guerra que a gente está vivendo, porque a gente precisa, na verdade, parar determinados setores. A economia de guerra, você mobiliza tudo, né, para a guerra, né? Aqui não, certos setores você vai ter que parar, hibernar, vamos dizer assim. Mas outros não. E a indústria é um dos setores que não tem que hibernar. Pelo contrário, eles têm que estar mais ativos do que nunca, porque eles vão dar a solução, vão dar alguma das alternativas, saídas
para a crise, né? Então a gente tem que pensar, e até para quando sair da pandemia, que a pandemia uma hora vai acabar, né? Esperamos. Uma hora ela vai acabar. Para poder retomar o processo de crescimento, as pessoas poderem ser recontratadas, poderem voltar a trabalhar sem diminuir a recessão, diminuir a crise econômica, né? Com ampliação do parque industrial é uma das saídas, né? A gente tem isso na mão. O problema é que tem que ter, infelizmente, isso não parte só de iniciativas individuais que estão acontecendo. Tem que ter uma coordenação geral. E é isso que está faltando no Brasil. A coordenação geral, o planejamento, a organização desse processo, né? É o processo que seria o de reindustrialização, ou de retomada do processo industrial, aproveitando a questão da indústria da saúde. Muito bem, pessoal, é com muita alegria aqui que eu concluo essa primeira entrevista do professor Gilberto Berkovich aqui na Revolução Industrial Brasileira. Vocês viram que grande aula foi, e eu queria deixar aberto aqui para o professor fazer um último comentário, uma despedida, já para então fechar a nossa entrevista aqui de hoje. Bom, queria mais uma vez agradecer o convite, é um grande prazer, espero poder voltar outras vezes, e dizer que a gente tem que pensar o processo econômico brasileiro de uma maneira mais ampla. A gente tem que pensar como organizar esse processo, no sentido de poder retomar a indústria. Sem indústria não tem futuro o Brasil. O Brasil não vai ser uma fazenda gigante. Aliás, o Brasil lutou o século XX inteiro para não ser a fazenda e a mina dos Estados Unidos ou da Inglaterra. E acho que não é justo a gente terminar o século XXI sendo a fazenda e a mina da China, né? Então, isso contraria toda a nossa história, toda a nossa luta política, econômica, dos mais variados grupos políticos, das mais variadas ideologias, né, de direita, de esquerda, de centro, que tentaram fazer o país ter um nível econômico melhor, mais complexo, mais estruturado. E acho que essa crise seria uma oportunidade. Infelizmente, o que falta é a coordenação para que a gente pudesse aproveitar desse salto de qualidade, né, e retomar, né, o processo de industrialização, de ampliação do parque industrial brasileiro. Mas, quem sabe, a gente não consegue, apesar da falta de coordenação, começar a dar já os primeiros passos nesse sentido, esperando que a gente consiga também produzir o que é necessário ou dar conta do que for necessário para aliviar o sofrimento da maioria das pessoas que estão ou que vão ainda passar pelas fases mais agudas aí da doença. Então, acho que tem que pensar nisso, que a indústria pode ser uma das saídas e ela, independentemente da coordenação, seja o que seria o desejável, ela pode tomar iniciativas, seja setoriais, seja regionais, né, para poder tentar ter um papel maior no processo aí de superação dessa crise. Bem, é isso mesmo, falta coordenação geral, mas, pelo menos da nossa parte, não falta tentativa de produzir massa crítica que, de alguma maneira, tente empurrar aí o país a voltar a ter essa coordenação geral e a gente consiga, então, ter os benefícios, né, de um planejamento, de uma ação sobre o domínio econômico mais bem feita, mais espalhada, com benefícios mais democratizados. Pessoal, queria agradecer novamente ao professor Gilberto Berkovich. Obrigado a você que nos assistiu até agora. Se inscreva no canal, fique na sua casa. Obrigado e até uma próxima.